2 Coríntios 3, 12 a 18. Amém? Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, a qual foi o Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se convertem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali é liberdade. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito Santo. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos por essa manhã, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos permitido estar na tua casa, permitimos estarmos juntos em comunhão, louvando, engrandecendo o seu nome nessa manhã. E nessa manhã, Pai, nós dedicamos somente a glória ao Senhor. Tudo que temos, tudo que somos vem do Senhor. E tudo que é em nós, Pai, precisa glorificar o teu nome. E é por isso que nós glorificamos o teu nome nessa manhã. Obrigada, Senhor, por esse privilégio. Fala aos nossos corações, Pai. Não por aquilo que eu sou, mas por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor tem para nos dizer nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, né? Somente a glória é um princípio que toda glória deve ser devida a Deus, né? Os reformadores protestantes, como nós já estudamos os outros solas, nos outros domingos, eles, somente a glória, eles acreditavam que os seres humanos, mesmo os santos canonizados pela Igreja Católica, os papas, as autoridades, eles não eram dignos daquela glória que eram atribuídas a ele. E por isso, eles tiveram a ideia do somente a glória, só lhe deu glória. Glória somente a Deus, para que a glória seja devida somente a Deus. Muitas vezes na nossa vida, a gente tem pode ser considerado mania, né, de ficar falando glória a Deus. E muitas vezes a gente não sabe muito bem o sentido disso nas nossas vidas. A gente fala com tanta frequência que isso acaba perdendo um pouco o significado. Tende a perder o sentido. Mas hoje a gente vai conversar sobre o que é glória a Deus. Glória somente a Deus. E durante o momento que eu estava fazendo estudando um pouco, o pastor Ismael me mandou uns sites bem legais para a gente estudar e tal. E eu achei uma coisa muito interessante, foi de muito aprendizado para mim, que foi de John Piper, num dos artigos que ele publicou, e ele disse um negócio fantástico, que a glória de Deus é a santidade de Deus colocada em exposição. O que é isso? Ele deu até um exemplo em Isaías 6:3, que fala e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda
terra está cheia da sua glória. Então, quando a santidade de Deus enche a terra para que as pessoas vejam isso, isso se chama glória de Deus. Quando a santidade de Deus é posta à mostra para mim, para você, e isso se estende a nós, isso é chamado glória de Deus. E foi muito interessante para mim descobrir isso, aprender um pouco mais sobre isso, porque eu estava até falando hoje mais cedo lá em cima na classe para os meninos, o quanto Deus é um Deus muito pessoal. O quanto Deus ele se preocupa conosco de uma maneira muito especial e pessoal, ao ponto de a glória dele encher as nossas vidas para que a gente possa aprender mais sobre ele. Sendo assim, é interessante a gente pensar que a glória de Deus ela precisa estar em todas as áreas da nossa vida. Ou seja, a santidade de Deus posta à mostra a nós precisa estar presente em todas as áreas das nossas vidas. Tudo aquilo que há em nós precisa ser glorificado a Deus. Tudo aquilo que eu sou precisa glorificar ao nome do Senhor. Assim como toda a natureza e tudo aquilo a qual Ele criou testifica e glorifica o nome dEle. Enquanto eu estava lá estudando e pensando sobre algumas coisas, refletindo, né? Porque aí a gente começa a refletir muito se de fato a nossa vida tem sido, de fato, glorificando o nome do Senhor, se de fato a glória realmente tem sido presente naquilo que a gente realmente é. Eu fiquei pensando lá em casa e eu pensei assim, olha, como que a glória de Deus ela vai estar presente em mim, no meu dia a dia, se muitas vezes eu acordo de manhã, se eu faço o que eu tenho que fazer, né, as obrigações que a gente tem que fazer, e eu nem me atento a nada disso. Eu simplesmente ajo como se eu não tivesse, como se nada me movesse. É porque muitas vezes a gente vai deixando essas coisas corroerem a gente, o dia a dia, a vinda às igrejas todo domingo, e a gente vai perdendo essa essência. A gente vai perdendo essa vontade mesmo de glorificar o Senhor com aquilo que a gente é todos os dias. A gente acha que somente vindo aqui, ou somente na hora que a gente ora, ou na hora que a gente pega na Bíblia, a gente está glorificando a Deus. Perdemos um pouco desse sentido. E foi pensando nisso que eu comecei a pensar na primeira coisa que precisa glorificar a Deus na minha vida, que era naquilo que eu realmente era. Que é quando eu acordo, que é quando eu estou sozinha no meu quarto orando a Deus, que ali não tem mais ninguém, ali sou só eu. E Deus que me conhece e sabe quem de fato eu sou no meu íntimo. E é quando eu estou assim, com a face totalmente descoberta, que eu consigo chegar a essa conclusão do quanto aquilo que eu realmente sou precisa glorificar a Deus. Quando
estamos com o nosso coração aberto e rasgado diante de Deus, é que nós somos contemplados com aquilo que Ele é, com aquilo que eu sou, e aí eu percebo assim, olha, só a graça de Deus, só a glória de Deus na minha vida. E aí é que eu dou a oportunidade para ser completamente transformado pela glória de Deus. Eu só consigo fazer isso se eu entendo. Quando eu olho para aquilo que eu realmente sou. E aí, com o coração muito aberto e sincero, é que eu percebo, olha, eu preciso mesmo é da graça de Deus, é da glória de Deus. Percebo o quanto carente eu sou da glória, o quanto necessitado eu sou. E aí eu entendo que eu preciso estar nesse processo, como nós lemos, sendo completamente transformado de glória em glória. Quando a glória entra naquilo que eu realmente sou, aí eu deixo de dar glória às razões erradas. É interessante pensar nisso, porque a gente começa a pensar naquilo que realmente tem tido relevância nas nossas vidas. Aquilo que realmente tem sido prioridade, aquilo realmente que você tem dado a glória na sua vida. E por diversas vezes, essas coisas podem ser o dinheiro, o poder, né? Sei lá, a busca do corpo perfeito. E tantas outras coisas que a gente coloca na frente daquilo que deveria ser destinado somente a Deus. Nós entendemos, e é só quando a gente entende que tudo que eu sou precisa glorificar o nome de Deus, é que a gente consegue entender que muitas vezes a gente tem dado essa glória a motivos errados. Ganha mais sentido essa compreensão quando a gente vive isso na nossa vida, no nosso dia a dia. Quando lá onde eu estou, seja em que lugar você estiver, você entenda que a glória de Deus precisa alcançar aquele lugar através de você. Que para isso, antes disso, você precisa estar com seu coração totalmente disposto e totalmente cheio da glória de Deus. Quando eu entendi isso, que a glória de Deus precisa alcançar quem eu realmente era, eu entendi que eu não era nada, né? Eu cheguei à conclusão de que do quão pequeno e o quão falho sou no meu dia a dia. Mas é aí que entra a glória de Deus. É quando você realmente reconhece que você por si só, nada. Mas você, com a sua vida, com a glória de Deus, aí sim, você é capaz de estar mais próximo de Deus e, através de você, abençoar a vida de outras pessoas. Talvez você também já se pegou pensando assim, como eu me peguei pensando essa semana. Olha, eu mesmo, nada. Talvez também você já pensou assim, olha, eu não vou... Para mim não tem mais jeito não. Eu acho que eu não vou nem mexer com esse negócio mais de orar, nem de ler a Bíblia, nem de ir na igreja, porque, de fato, não tem mais jeito. Mas que bom que você entendeu isso.
Porque aí, com esse coração extremamente rasgado e voltado para Deus, é que você entende que a glória de Deus alcançou você, alcança você todos os dias, e que em todos os dias da sua vida você caminha em um processo, sendo transformado de glória em glória. Coração rasgado todos os dias, transformações todos os dias, glória todos os dias, até que a gente esteja totalmente pronto, e aí nós já estaremos do lado do Pai. Aí, depois disso, eu fiquei pensando mais, né? Tá, a glória, Deus, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu preciso do Senhor, eu preciso que a sua glória encha a minha vida, porque sozinho eu não consigo. E aí, Deus falou comigo. Aí depois eu fiquei pensando assim, tá, alcançou a minha vida. E aí, o que eu faço depois que isso alcançou a minha vida? E essa precisa ser uma dos nossos primeiros pensamentos. Que quando algo alcança a mim, consequentemente, ele precisa alcançar o meu irmão também. E foi pensando assim que eu comecei a entender o quanto somente a glória também precisa estar nos nossos relacionamentos. E aí eu comecei a olhar para dentro de mim de novo. E aí eu comecei a pensar o quanto às vezes a gente corre o risco de viver somente para a nossa glória. De viver somente para aquilo que eu preciso, para aquilo que eu desejo, para aquilo que é importante para mim, para aquilo que eu gosto. E isso tem feito, aos poucos, com que as pessoas que estão até mesmo dentro da igreja tenham perdido o sentido real da existência. Temos perdido essa essência de sermos igrejas de Deus. Porque a glória, ela somente está restrita a nós. E aí, nós não temos vivido somente para a glória de Deus num corpo que somos. E aí, perdemos a glória porque estamos vivendo somente para aquilo que a gente acha suficiente e bom, massageando o ego, né? E aí esquecemos de que um dia essa glória me encheu, lá quando eu entendi que eu não era nada, essa glória me encheu e aí me transformou, mas não alcançou o meu irmão que está do meu lado. E aí a gente perde a glória no meio de quem a gente se relaciona. A gente esquecemos de manter juntos, de nos manter juntos. Esquecemos de nos relacionarmos. A gente é muito bom, às vezes, em colocar o dedo na ferida do nosso irmão, julgar o nosso irmão. E aí, nós perdemos, de fato, a essência de corpo que nós somos. Às vezes, a gente acha que está tudo tão bom conosco, né? Está tudo tão excelente, está tudo tão bom. E a gente esquece de que quando a gente
se relaciona com Deus, quando Deus faz algo nas nossas vidas, quando Deus nos abençoa, isso precisa alcançar a pessoa que está do meu lado. E quantas vezes isso não tem alcançado aqui, entre nós, corpo que somos, igreja que somos. Porque eu tenho certeza que se eu perguntar para você aqui, você vai saber me dizer N exemplos de pessoas que foram machucadas e feridas dentro da igreja. Talvez você até mesmo foi essa pessoa. Por quê? Porque a gente perdeu a glória de Deus com as pessoas a qual a gente se relaciona. Porque até mesmo quando a gente se relaciona, a gente pensa em nós mesmos. E Calvino comentou algo muito interessante também. Que Deus deseja que a sua glória seja manifesta no seu povo. Em você, em nós, em mim. Num corpo que somos. A glória de Deus quer ser manifestada em nós. Bem, foi aí que eu entendi que a glória de Deus, ela me atinge todos os dias, me transforma também todos os dias e, consequentemente, muda minhas relações, muda o meu jeito de falar com meu irmão, muda o meu olhar para ele, muda a oração que eu faço, muda o jeito que eu olho. E a gente somente vai encontrar o significado para qual a gente foi criado quando a gente entende isso. Entende que Deus faz cumprir a sua vontade e trabalha essa vontade na maneira que Ele quer, com perfeição. E quando a gente entende que mesmo assim, mesmo olhando para quem a gente é, mesmo olhando para as nossas relações, Deus ainda é capaz de mudar algo em nós, Deus ainda é capaz de ser glorificado através de nós, aí não tem jeito da gente fazer outra coisa a não ser dar glória a Deus. Quando eu entendo quem eu sou de verdade, sem a máscara que você coloca, que a gente coloca. Quando eu sei também que a primeira coisa que eu faço, quando eu olho para o meu irmão, é julgá-lo. Quando eu entendo tudo isso, e mesmo assim, eu entendo que Deus é capaz de ser glorificado através da minha vida, aí não tem outro jeito a não ser falar glória a Deus. Glória a Deus, porque Ele é capaz de trabalhar na minha vida, mesmo eu sendo quem eu sou. Mesmo eu me conhecendo e Ele me conhecendo. Bem, foi pensando em tudo isso que eu entendi na minha vida o quantas vezes a glória alcançou os motivos errados, quantas vezes eu agi de uma maneira errada com o meu irmão, quantas vezes eu busquei dar as glórias em coisas que não era Cristo na minha vida.
Porque quando a gente olha lá para trás, na época dos reformadores, a gente tende a pensar que aquilo precisava acontecer mesmo. As pessoas eram idólatras, elas adoravam o Papa, os santos. E aí a gente esquece de olhar que a gente adora também tantas outras coisas no nosso dia a dia que tomam o lugar de Deus, que deve ser adorado também. E nós conversamos aqui durante todo o mês que ainda assim é necessário ter uma reforma, até nos dias de hoje. Uma reforma em nós também. Reforma no nosso coração, no nosso posicionamento. Reforma naquilo que nós somos. Porque a gente tem se perdido nas glórias pelos motivos errados. E aí a gente perde a nossa essência de corpo de Cristo, de igreja que somos. Tudo porque a gente perdeu. A gente esqueceu da glória de Deus. A gente até fala glória a Deus, mas a gente esqueceu. A gente se perdeu no meio disso. E nós não temos dedicado a glória somente a Ele. Eu coloco tantas outras coisas na frente. Tantas outras coisas no meu dia a dia. Eu coloco tantas coisas na frente da glória que deve ser dada a Deus, que isso se perdeu. Eu pensei muito nisso essa semana. Pensei em quem eu realmente era. E eu queria que você pensasse também essa manhã. Pensasse em quem realmente você é. Porque aí você sabe. E eu queria que também a gente pensasse na maneira pela qual a gente se relaciona com as pessoas que estão à nossa volta, com a nossa família, com os nossos amigos, com as pessoas que a gente encontra. Queria que a gente pensasse no olhar que a gente tem ministrado sobre essas pessoas, no jeito que a gente fala com elas, no jeito que a gente olha para elas, no jeito que a gente as julga. E que a gente entenda que a glória de Deus ela precisa alcançar também essas pessoas através de nós. E Deus quer usar você. Deus quer me usar para que a glória de Deus também atinja essas pessoas. E é por isso que o nosso coração tem que estar rasgado e voltado e humilhado diante do Senhor. Para entender que eu não sou nada, mas eu olhei para aquilo que Ele é. E eu entendi que ainda assim, não por aquilo que eu sou, não porque eu sou bom ou porque eu mereço alguma coisa, é porque Ele é bom. Eu entendi isso. Isso alcançou o meu irmão. E aí, glória a Deus por nós, pelas nossas vidas. Bom, que a glória de Deus inunde os nossos corações nessa manhã. Nos refaça de novo. Nos transforme. Que algo seja reformado em nós. Nós conversamos sobre esses solas o mês inteiro. A gente entendeu muita coisa nesse processo. Mas que isso alcance nós de uma maneira muito prática no nosso dia a dia.
e que a gente seja de fato reformados por tudo isso. Que a gente se permita ser transformados por Deus. Que a glória de Deus nos inunde nessa manhã. E que aí a gente entenda que a gente não precisa mais de dar glória para qualquer outra coisa ou pessoa. A glória que é destinada somente a Deus nas nossas vidas. Vamos orar. Nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez. Porque o Senhor é bom. E porque a sua graça me alcança. Nós te agradecemos, Senhor, porque miserável homem que somos. Mas mesmo assim, a tua glória nos alcança. E nós te agradecemos por isso, Pai. Porque o Senhor tem se feito presente em nossas vidas assim. Obrigada por nos fazer entender, Senhor, que nós precisamos do Senhor. Que ao olhar, Senhor, para aquilo que nós realmente somos, nós enxergamos que nós carecemos de Ti, Pai. Que nós carecemos da Tua intervenção nas nossas vidas. Nós pedimos que algo mude nos nossos corações, Pai. Nós pedimos que o Senhor trabalhe em nós, Deus. E que a gente deixe o nosso coração muito aberto para aquilo que o Senhor quer fazer. Que a Tua glória, Senhor, nos alcançou um dia. Nos foi revelada. Nós te agradecemos, Pai. Nos ajuda. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para o nosso irmão com os Teus olhos, com olhos de amor. Ajuda-nos, Senhor, e nos transforma na maneira como nós nos relacionamos com os nossos irmãos, Pai. Nos perdoa, Senhor, porque às vezes a gente tem julgado, a gente tem apontado o dedo. Nós não temos abraçado, nem acolhido, nem amado o nosso irmão. Nos perdoa, Senhor, porque isso é uma falha nossa. Mas que a glória do Senhor mude os nossos relacionamentos também nessa manhã, Deus. Que a glória do Senhor mude a maneira com que a gente olhe para o nosso irmão também. Olhe para o nosso semelhante. Nos ajuda, Senhor, durante todo esse processo, a qual nós vamos sendo transformados de glória em glória. Esteja conosco, Pai. Muito obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigado por tudo que o Senhor já falou, Senhor, nas nossas vidas. E nós pedimos, Senhor, que esse processo, que essa transformação continue, Pai. Até o dia que a gente esteja pronto e até o dia que nós estaremos perto do Senhor. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.